Saudações, amigos do canal Agartha. O profundo mistério das raças raízes tem dado margem a muitas situações desafiadoras, a partir da forma como por vezes o assunto tem sido apresentado à humanidade. Basicamente, tal coisa tem sido feita de maneira hermética e dogmática, quer dizer, fugindo basicamente às luzes da razão e do intelecto, apesar de envolver a princípio realidades também físicas ou científicas. O que se esconde, afinal, por detrás deste misterioso assunto? Aquilo que descobriremos aqui, ao lado dos seus aspectos mais profundos, envolve uma certa conspiração contra os fatos e as verdades em torno dessas questões, com o propósito básico de preservar um eurocentrismo a todo custo, mesmo com teorias místicas indevidas, incluindo, quiçá, o karma de despertar um terrível dragão adormecido que foi o próprio nazismo. As teorias da sociedade teosófica surgiram no final do século XIX, causando grandes comoções nas nações europeias. Ao mesmo tempo em que essas ideias recolocavam a Europa como centro da evolução mundial, os teósofos se esforçavam por libertar a Índia do jugo britânico, uma vez que tinham o Oriente como o berço privilegiado da raça ária, e ainda o núcleo das suas melhores práticas e conhecimentos. Não casualmente, a polêmica sociedade teosófica terminaria por radicar-se na própria Índia, capitulando a uma espécie de banimento branco perpetrado por seus contumazes detratores. Contudo, enquanto o Império Britânico sofria abalos aqui e ali, outra potência europeia emergia embalada da mesma forma pelas teorias teosofistas, carregando, por sua vez, todo um cabedal de ressentimentos das derrotas da Primeira Guerra. A Alemanha nazista acreditava que poderia e que deveria mesmo ocupar o papel da Inglaterra como império mundial. Afinal, a verdadeira quinta sub-raça da evolução atual do mundo seria a germânica, segundo as teorias esotéricas. Portanto, o comando do mundo atual seria seu por força e de direito. Mais do que isto, que forças ocultas são essas que inspiraram aos nazistas a ideia de um império milenarista? O primeiro sinal desta coincidência ideológica, por assim dizer, encontra-se no próprio símbolo adotado pelos nazistas, ali no seio das suas ordens secretas. Ora, de onde mais os nazistas poderiam ter encontrado um modelo de suástica inclinada, senão no próprio símbolo da sociedade teosófica? Este tipo de suástica não existe no Oriente e nem na própria Grécia. O mais curioso em tudo isto é que as teorias raciais da teosofia eram no mais das vezes um conjunto de postulados improváveis, sem uma cronologia razoável ou uma formulação racional sobre tais raças raízes. Tudo muito adequado, portanto, para alimentar teorias conspiratórias. A própria mística nazista era confusa, tanto quanto a teosófica, justamente porque eram corrompidas. Mero pretexto para desvarios de poder e dominação, vistos como úteis para as aspirações imperialistas das nações europeias. Comparativamente, os estudos de Antoine Fabre d'Olivet são infinitamente mais claros e científicos, abordando os aspectos sociais a par com o espiritual, como bem tocaria fazer neste caso. Representa um grave erro enfatizar raças já formadas e poderosas, semelhante a insistir em esoterismo nos chakras já consolidados do corpo humano. Invariavelmente, as coisas sairão do controle e poderão ter trágicas consequências. Já investir naquilo que está nascendo, isto sim é pensar no futuro. Seguiremos analisando, então, aquilo que se acha por detrás de tantos mistérios e, sobretudo, mistificações, depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Não precisamos nem discutir o quanto o caráter eurocêntrico das teorias raciais teosóficas terá contribuído para projetar de tal maneira esta sociedade às luzes do mundo. Ali estava um sopro de ideias que prometia revitalizar os ânimos europeus contra uma América cada vez mais poderosa.
Podemos dizer que a teosofia ressuscitou com isto todas as forças atávicas que adormeciam no velho continente, sob o frenesi de uma modernidade que cada vez menos concedia espaços para o que fosse antigo ou tradicional. Paradoxalmente, porém, as grandes guerras que surgiram na Europa a partir de então serviram apenas para atestar que as coisas deveriam realmente mudar, e que aquela Europa guerreira do passado já não teria mais lugar neste mundo em transformação. Nas listagens da evolução racial da teosofia, as Américas achavam-se na sequência da evolução das coisas. Contudo, tal coisa ainda deveria tardar nada menos do que centenas de milhares de anos, segundo as curiosas óticas teosofistas, não raro mais inclinadas ao mito do que à própria ciência. Temos demonstrado já como a ciência era jovem e incipiente nos tempos de Blavatsky. Aquela ciência vitoriana reunia uma série de ideias e de experimentos bastante curiosos. Uma dessas ideias era considerar que os achados paleontológicos relativos aos hominídeos diziam respeito, isto sim, a raças extintas da humanidade. Naqueles tempos, a paleontologia ainda se achava muito misturada com a antropologia. E esta seria a base, pois, das teorias raciais da teosofia, devidamente ornadas, porém, com uma série de colocações fantásticas a respeito da sua evolução, inclusive preocupada em confirmar as colocações bíblicas sobre as origens espirituais dos seres humanos. Os prazos adotados pela teosofia para tais evoluções são da mesma forma completamente vagos e irracionais. É claro que esta moderna teosofia, altamente marcada pelo orientalismo como é, também se deixou influenciar pelos exagerados cômputos orientais, porém sem oferecer chaves próprias para a solução dos seus mistérios. Estima-se, ademais, que, para trazer os efeitos políticos esperados, o tema tenha que ter se mantido assim vago e impreciso, aproveitando-se das precárias condições da ciência de então. Com relação aos aspectos espirituais, com efeito transparece fatos simbólicos ali. Os cíclopes da terceira raça, por exemplo, fazem alusão ao terceiro olho desperto, que era uma das metas superiores daquela raça raiz. Mesmo aqui, é preciso considerar que as raças são realidades relativamente subordinadas às rondas mundiais ou aos arcos do grande ano, muito embora o ciclo completo também deva ser considerado para fins de evolução superior, como temos visto já em vídeos sobre o assunto. Os mestres da hierarquia começaram a sua evolução na ronda anterior, que é o pralaya do atual grande ano, mas as raças da humanidade atual começam realmente na Atlântida, muito embora se tenha convencionado incluir parte da raça lemuriana em função da chegada de Shambhala em meados dessa raça, para coordenar a nova ronda nascente, ou o surgimento de uma nova subespécie do Homo sapiens. Estes fatos envolvem, ademais, o mistério dos templos raciais, coordenados pelas hierarquias tutelares da atual humanidade. Para efeitos práticos, adotamos para as raças outras fórmulas tradicionais das transformações da humanidade que soam mais execuíveis, como são os modelos mesoamericanos, também conhecidos como eras solares de 5.000 anos, com respaldo em outras astrologias mundo afora, e também com as categorias culturais que a própria ciência antropológica emprega para classificar a evolução, sobretudo econômica, das sociedades humanas, que são os períodos Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e a atual Idade dos Metais. A este último chamamos também de Metalítico, tal como denominamos a era que está agora nascendo como Cristalítico. Quanto ao velho Paleolítico, representa um período vago e amplo nos termos da ciência, e do qual tampouco iremos nos ocupar muito neste estudo, por dizer respeito às primeiras raças raízes, aquelas que a teosofia afirma inclusive serem imateriais, extensível a todas as rondas anteriores da evolução humana. Com efeito, não é nosso propósito detalhar aqui a natureza das raças, coisas que já temos realizado em vídeos como o mistério das raças antigas, e sim tratar de certos detalhes estruturais, científicos e espirituais que as cercam. Acrescentamos então vários gráficos neste podcast para servir de apoio a tais abordagens,
incluindo a natureza cultural e a essência social dessas mesmas raças raízes, uma vez que o aspecto social atesta de sobremaneira a natureza de cada raça raiz em evolução. De tal modo que, na raça lemuriana, se desenvolveu a capacidade de trabalho e a autodisciplina do proletariado. Na raça Atlante, se desenvolveu o espírito produtivo, devocional e de serviço da burguesia. Na raça ária, se desenvolveu o idealismo e o espírito guerreiro da nobreza. E na nova raça nascente, se desenvolverá a superior espiritualidade dos sacerdotes. Tal coisa explica, por exemplo, porque a classe sacerdotal até então não tinha as suas coisas realmente amadurecidas, sendo privada muitas vezes de um matrimônio adequado ao seu próprio grau de consciência. Dentro dessa periodicidade, a raça ária atual começou então há 5.000 anos, associada com a figura mais ou menos mitológica de Krishna e seus ideais guerreiros e yogis, e estando já por findar então agora esta raça. No calendário maia, a data de 2012 veio cumprir justamente esta tarefa, porém o correlato hindu tarda 13 anos mais, incidindo em 2025. Aliás, convém observar a perfeita simetria entre o advento de Shambhala na Lemúria com os tempos atuais. O Kalki Purana, que trata da vinda do próximo Avatar, reza inclusive que ele virá da cidade sagrada de Shambhala. Por essa razão é que estamos a viver os tempos do novo Avatar, Kalki, aquele que vem encerrar o Kali Yuga, tal como se diz que Krishna veio abrir um Kali Yuga, ainda que o entendimento do que sejam realmente tais Kali Yugas nem sempre seja coisa tão simples de alcançar, sendo o assunto quase tão imbricado como este das raças, mas certamente acessível aos especialistas. Tratemos agora das famosas sub-raças. Para isto, toca apenas subdividir o período racial maia em 7 subciclos de 700 anos, para observar daí o que a própria história se nos oferece, em termos de marcos étnicos e espirituais. Este tipo de análise já foi objeto de nossa obra O Pacto do Arco-Íris, tratando dos ciclos espirituais da história humana. Esta análise das sub-raças que trazemos radica-se no Velho Mundo, até que as coisas começam a apontar para as Américas durante o seu último ciclo. E, no entanto, seria perfeitamente possível oferecer um quadro paralelo inteiramente focalizado apenas nas Américas, pelo simples fato de que ali a civilização surgiu na costa peruana tão cedo como a do próprio Egito. Em alguns casos, a análise aqui oferecida das sub-raças não muda muito em relação à teosófica, já que por vezes as sequências históricas da teosofia são corretas e apenas pecam na sua cronologia. Contudo, há um diferencial importante na sexta sub-raça, em especial, onde trazemos o advento do Islã. E neste caso, já não há espaço para 2 novos ciclos americanos, ao norte e ao sul, como propõem os teósofos, já que a descoberta das Américas ocorre já dentro da última sub-raça, semeada então em solo europeu, especialmente na Península Ibérica, de onde partiram as primeiras iniciativas para a exploração do mundo. Pois, se mesmo isto poderia soar algo defasado, os fatos centrais que desencadeariam essas descobertas ocorreram no momento certo, lá no século XIV, com a derrota cristã nas Cruzadas e a migração da Ordem do Templo para a Península Ibérica. Desde então, começaram os esforços que floresceriam 2 séculos depois, trazendo novas rotas para a Europa e, a partir disso, o começo de um novo ciclo eurocêntrico. A miscigenação decorrente é própria também deste 7º momento, que com isto prepara toda uma nova raça raiz. A sociedade norte-americana, que a eubiose também termina por excluir do Dharma da evolução, representa antes uma transição de coisas, quase como um baluarte avançado da própria Europa, destinado basicamente a administrar as restantes colônias americanas, conferindo por isto a ela mesma um status econômico todo especial. Pois bem, tratemos agora da verdadeira natureza das raças. Como já vem sendo sugerido ao longo deste estudo, a primeira coisa a dizer sobre a essência das raças raízes é que este assunto nunca foi uma questão meramente física. Raças raízes são núcleos especializados de cultura,
destinados a manifestar a etapa da evolução espiritual humana que lhe toca como raça. Este assunto fica mais claro às vezes em relação às etnias, porém as raças raízes são também como grandes etnias suscitadas dentro das respectivas raças físicas, e que pouco a pouco terminam mesmo por lhe preencher. E com isto adentramos também diretamente no tema dos grandes ashrams ou dos templos raciais, que são núcleos que cuidam da cultura e da própria espiritualidade das raças raízes. A primeira mensageira a tratar deste assunto foi Alice Bailey, ao falar em seu tratado sobre magia branca sobre o antigo templo Atlante de Ibis, situado no centro da América do Sul. Por lógica, esta abordagem realmente prospera, afinal, a raça Atlante cedo migrou para as Américas, e o local onde a civilização primeiro emergiu neste continente foi mesmo nas costas da América do Sul, sugerindo haver importantes desenvolvimentos culturais prévios nesta região. De certa forma, este fato ficaria até muito bem sinalizado pela presença de núcleos avançados da primitiva cultura atlante de Göbekli Tepe nas imediações polinésias, tal como temos demonstrado em nossa videosérie sobre a Atlântida. Na mandala geográfica de Shambhala, que incluímos no presente trabalho, é possível observar diversas faixas espirituais, por assim dizer. Essas faixas podem ser lidas então como um acúmulo da cultura e da energia espiritual das raças da presente ronda de evolução. Na base da mandala, vemos as 12 aldeias relacionadas à cultura tribal lemuriana, como base para a formação da personalidade humana através da codificação zodiacal. Estas 12 aldeias se dividiram em dois, de modo que os 6 clãs vétero-lemurianos foram disseminados pelos povos africanos e aborígenes, preservando assim as suas raízes xamânicas, enquanto os outros 6 formaram os clãs lemurianos atlantes da transição pós-Shambhala, constituindo o período propriamente mesolítico, onde se introduziu o conhecimento astrológico para catalogar as energias xamânicas desenvolvidas até então. Estes novos mistérios transparecem daí na Turquia, nos complexos de templos citados de Göbekli Tepe e adjacências, como uma cultura mesolítica de transição. Logo, em torno dessa mandala geográfica, vemos então os 7 templos de Ibis ou de Agartha, relacionados à cultura religiosa neolítica atlante, quando se começa a organizar então as energias sétuples da alma humana. Este fato está intimamente relacionado à fundação da Grande Fraternidade Branca, numa agregação de sucessivas lojas raciais de teor mais propriamente religioso, com influência também sobre as sub-raças. Estes 7 templos atlantes irradiaram então pelos Andes e terminaram confluindo com as culturas norte- e mesoamericanas, possuindo também ramificações na China e no Egito. Por fim, no coração desta mandala geográfica, encontramos os 3 centros divinos da sinarquia, onde a atual humanidade começa a desenvolver, pois, as suas energias propriamente espirituais através da raça ária. O quadro está centralizado pelo Palácio do Rei do Mundo, já como núcleos de administração dos altos mistérios ários, envolvendo não apenas a iniciação solar, como também a criação das civilizações. Este palácio central terminou radicado nos Himalaias ou na Ásia Central, possuindo todavia ramificações nas Américas e no Egito. Usa-se neste caso no Oriente o termo Shambhala setentrional, ou mesmo Arya Shambhala, para diferenciar este centro da primitiva Shambhala lemuriana com seus vínculos meridionais. Como as raças apresentam essências sociais, podemos ver a mandala de Shambhala como uma certa pirâmide social espiritual, tal como as castas tinham nas suas origens os ashramas pedagógicos que as preparavam adequadamente então. Através do sistema original de castas, a sociedade védica contemplava, pois, toda uma acumulação das energias evolutivas da própria história da humanidade. E até por isso, a palavra hindu para castas, Varna, significa cor, isto é, raça. Segundo René Guénon, todavia, esta cor diz respeito, em primeiro lugar, a algo como as cores empregadas na alquimia espiritual. Nas sociedades antigas, classe e espiritualidade estavam assim muito ligadas,
Mas talvez essa ideia de escola iniciática aberta e hierarquizada não tenha prevalecido por muito tempo, agregando-se daí a ideia da raça e a decorrente estratificação social. De todo modo, estas sociedades tinham válvulas de escape poderosas, como o fato de a metade sul da Índia e do Egito estarem destinadas às raças mais escuras. E ali a ordem social certamente já seria menos rígida ou estratificada. E então, e já arrumando para o final desta apresentação, nos resta apenas enfatizar que, durante toda a exposição teosófica desde o século XIX até os nossos dias, as energias raciais têm estado já profundamente instaladas nas Américas mesmas, e com destaque para o Sul no sentido mais espiritual do termo. Qual teria sido o resultado da teosofia anunciar corretamente que as verdadeiras energias da evolução encontram-se nas Américas atualmente? Certamente haveria muito mais investimento material e espiritual do mundo todo neste continente, como de fato tem ocorrido da parte de alguns grupos, porém menos do que deveria, sobretudo ao sul, onde as coisas são sempre mais precárias. Aquele que observa o trabalho de emissários como Sedaior ou Ema de Macheville, que trabalhavam pela chegada da sexta raça raiz, com foco primário nas Américas a mando de Papi, e diretamente na própria América do Sul, poderia chegar a considerar tais esforços como algo extremamente visionário e precursor. Mal sabia eu, até estudar a sabedoria mesoamericana, maia e asteca sobretudo, que este mesmo ciclo já estaria começando sob a designação de sexto Sol, termo que entendo significar meramente o sexto planeta do nosso sistema solar, que é Júpiter. Veja também a respeito em nosso vídeo anterior, a iluminação do mundo, destino, propósito e atualidade da sexta raça raiz, onde incluímos um estudo das iniciações da humanidade, da hierarquia e do apostolado no decurso das raças deste último ano cósmico. Uma verdade nascida, aliás, não casualmente no próprio solo a ela mesma destinada, permitindo contornar assim outros desvios. E nesse aspecto, os esoteristas franceses também merecem uma atenção especial por seu pragmatismo, objetividade e senso de oportunidade. Vários trabalhos têm sido realizados sobre o papel da América do Sul na nova era, independente ou mesmo em paralelo daquilo que traz a própria teosofia através das suas polêmicas raças. Por essas e outras razões, missões importantes como as de Serge Renan de la Ferrière, descendente de templários franceses, têm sido focalizadas a partir deste mesmo subcontinente. Estudos de astrologia mundial, vinculados ao que tem sido chamado neobiose de O Itinerário de Io, e temos um vídeo muito esclarecedor sobre este assunto em nosso canal, e que na prática nada mais significa do que a projeção do ponto vernal sobre o planeta para fomentar novas civilizações, demonstram que por sua posição mais oriental, o Brasil será o primeiro território americano a ser diretamente atingido pelos raios da nova era. Os Estados Unidos, pelo contrário, somente receberão os eflúvios cósmicos na era seguinte de Capricórnio. Vê-se então que o desenvolvimento material não representa um indicativo de primeira ordem, uma vez que os valores que norteiam a ciência das raças são realmente universais. Atualmente, nessa transição de eras solares, e considerando o avançado grau de deterioração dos valores áreos, já se começa a trazer propostas para uma nova forma de civilização. Temos chamado a isto de civilização cósmica, não centralizada formalmente e de certa forma matriarcal, e que será a cultura do período cristalítico nascente, onde o próprio simbolismo astrológico, tal como o seu estágio espiritual e também tecnológico, apontam, pois, para a cultura do cristal. E o que tampouco deixa de representar uma volta ao começo das coisas, numa condição de Ouroboros, onde a nova sexta raça, com efeito, se sobrepõe à primeira raça do Pralaya, tal como demonstra o nosso diagrama das raças anexo, a qual teve como característica também formas de culturas mágicas do cristal, como demonstramos em estudo recente sobre os estágios do xamanismo neste canal. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação. Passado mais de um século, as abordagens sobre o assunto das raças seguem tímidas e controversas,
especialmente depois dos fatos assombrosos do nazismo, constrangendo a reduzir o assunto a tema especulativo ou senão até a tabu mesmo, apontando tudo isto à séria necessidade de uma profunda revisão nestes importantes conceitos. Não há por que insistirmos, afinal, na literalidade daquelas primeiras ideias mal construídas da teosofia, quando existem conteúdos tão mais claros e tradicionais. Aliás, muita coisa que Blavatsky e outros teósofos traziam vinham de fontes misteriosas e desconhecidas. Canalizações de conhecimentos muitas vezes resultam emolduradas com opiniões do próprio médium, ficando algo delimitadas por sua própria visão de mundo. Num tempo em que as ciências eram incipientes, grandes distorções podem ter então acontecido, mesmo independente da boa ou má fé do próprio mensageiro. Mesmo Alice Bailey, com todo o seu esforço pelo avanço e pela precisão, hesita em ser categórica quanto ao palco central das profecias, e admite que tais assuntos ainda são temas sensíveis no quadro planetário. Hoje em dia, porém, tanto a ciência como a espiritualidade avançaram bastante, e anunciam com isto a possibilidade de um mútuo encontro respeitoso e, portanto, realmente promissor, tal como era com efeito um dos grandes objetivos da própria sociedade teosófica. Muita coisa em Blavatsky e outros teósofos eram como ouro puro, porém outras coisas não, porquanto diversos véus ainda permaneceriam dispostos em torno das coisas. Não obstante, é fato não ser possível avançar nas iniciações enquanto a pessoa cultiva dogmas e mistificações. A iniciação demanda um compromisso com a clareza e a própria realidade dos fatos, porque um iniciado é alguém que trabalha positivamente pela evolução do mundo, dentro e fora de si mesmo. Então, ele não pode se dar ao luxo de cometer erros e de alimentar falsas ideias. Independente de Blavatsky haver sido um canal imperfeito, como desde o princípio se afirmou, é preciso avaliar também o contexto histórico de então. Era aquele um momento de redespertar da espiritualidade, de modo que se visava um público pouco preparado para maiores voos. Alice Bailey soube contextualizar aquele momento como de noviços ou de principiantes. Blavatsky mesma disse, porém, que dentro de um século viria outro mensageiro para dar continuidade ao seu trabalho, pois muitos véus ainda precisariam ser retirados e novas chaves esotéricas deveriam ser conferidas. Para isto, remetemos o estudante ao nosso podcast As Chaves da Doutrina Secreta. Bailey mesma assumiu parte deste papel com grande maestria e habilidade, mas não fechou as portas para algo ainda mais portentoso na virada do milênio, e que descreveu como a chegada da restauração dos mistérios antigos e da reabertura das verdadeiras escolas de iniciação. Provavelmente, na atualidade, já podemos contar então com muita coisa bem mais clara e mesmo mais avançada sobre as raças e muitas outras questões, da parte da contribuição de várias novas informações pertinentes. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.